Dudu? Eu não tô conseguindo mudar. Eu não tô conseguindo mudar a direção da câmera. Puxa vida. Mas tudo bem. Eu ia filmar aquele cara ali, ó. Aí eu ia filmar aquele cara ali e ia filmar essa garota aqui. Tá, mas tudo bem. Eles vieram me visitar aí na nossa produção do áudio, né? Do nosso vídeo, outro vídeo. Então, tornamos a gravação. Então, pessoal, dando continuidade ao vídeo, que deu uma pausa ali, né? Dando continuidade, a gente pode entender o quê? Que Deus sempre fez a parte dele, e agora, quando na vinda do mestre, na vinda de Jesus, já fazendo seu ministério, já sendo ungido por Deus, já fazendo as coisas que eles tinham que fazer, uma delas, né, o que ele fez, a qual ele não veio para isso, mas ele fez, foi os sinais, né, foi as curas, todos os sinais que ele fez, e ele fez para que as pessoas acreditassem na mensagem que ele veio trazer. Porque a mensagem que ele veio trazer é o centro da sua missão, porque trata de coisas futuras, trata do reino, trata da política do mundo, trata da salvação das pessoas, trata da oportunidade de ganhar a vida eterna, ou seja, de ser digno de viver eternamente. Porque eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, muitas pessoas hoje, muitos pastores, muitos homens que se dizem de Deus, com licença um pouco aqui, né, a ponto de falar em seu nome, falar em nome de Jesus, eles falam muito em demônios, como se demônios fossem seres, né, que Deus construiu para nos prejudicar, para nos atrapalhar nossa vida, enfim. Na verdade, quando eu entendo da parte de que Jesus se refere aos demônios, aos espíritos imundos, são pessoas que viveram e morreram e não buscaram alcançar um padrão moral, um padrão de consciência, né? E hoje eles estão aqui, eles acabam vagando por aqui, né? E assim como muitos quando morrem nos seus pecados, né? O que gerou pecado neles? Foram coisas ruins, foram coisas que eles fizeram na vida que não conseguiram mudar, que eram ruins. O uso exacerbado de álcool, o uso exacerbado de tabaco, o uso exacerbado de prostituição, o uso exacerbado de coisas impuras, como no caso o desrespeito ao seu próximo, homicídios, latrocínios, roubos, tudo aquilo que é corrupção, tudo aquilo que gera no ser humano uma vibração negativa. Porque todos nós sabemos, e se tu não está sabendo, eu vou fazer tu lembrar agora. Todos nós, quando cometemos algum erro na vida, tu nunca lembra quando tu era criança, ou alguma coisa que tu faça ainda, ou que tu ainda está lutando para não fazer mais, mas quando tu sente algo dentro de ti, no centro do teu ser, algo que te perturba, algo que te angustia, quando tu pensa em fazer aquilo, ou quando tu fez aquilo, quando tu vai fazer, depois que tu faz já não é tanto. Mas enquanto tu não faz, que tu tá maquinando fazer algo errado, aquilo não te dá uma sensação ruim, isso é a consciência da gente, é o próprio espírito sediando a nossa consciência e nos mostrando, se comunicando com nós. Mas nós vamos lá e insistimos em fazer aquilo ali, aquele erro. E aí tu gerou uma atitude que vai gerar uma reação. É como uma pedra num lago sereno. Tu largou aquela pedrinha, não importa o tamanho que ela seja, ela vai gerar uma onda, ela vai gerar ela vai gerar uma ação, alguma coisa. Tá? Então, quando nós temos consciência disso, e quando nós recebemos uma força, porque muitas vezes é necessário que a gente receba do céu, da parte de Deus, uma força superior, para que a gente se fortaleça naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente se propõe. Então, quando a gente tem uma atitude errada, que a gente sabe aquilo nos incomoda, Deus se agrada disso. Deus não está olhando o teu erro, Deus está olhando a incomodação que aquilo está te causando. Enquanto tu está te incomodando, tu está lutando, tu está querendo ser uma pessoa nova, mudar os teus atos. E isso Deus se agrada, Deus espera em ti que tu consiga. E quando tu tem consciência da presença dele, da existência dele, da realidade dele, e tu te volta para ele,
e tu pede ajuda dele, ou seja, numa oração sincera, tu diz: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu tenho certeza que Deus se alegra e que Deus se move para que a ajuda venha ao teu encontro, para que de alguma forma tu consiga ter forças no teu interior para mudar aquela atitude, ou seja, tu retroceder a fita. Ou vamos dizer assim, tu vem, a tua linha de vida veio rodando de um jeito, tu pausa ela e tu inverte esse processo, tu adapta e tu faz diferente. Deus se agrada disso. Aí Deus se usa de vários meios para continuar te fazendo entender que vale a pena. E aí ele se faz presente na tua vida, ele vai abençoando, ele vai te curando, ele vai exercendo a natureza dele em teu favor. A natureza dele não é a nossa natureza. A nossa natureza é humana. Nós acabamos muitas vezes nos desesperando, nós acabamos perdendo a fé, nós acabamos perdendo o amor, nós acabamos perdendo a paciência. Nós somos humanos, nós temos algo que nos limita, que é a nossa matéria. Lembra que eu já falei que nós estamos presos numa frequência material que nos puxa para que nós venhamos a superá-la? Isso prova no projeto da criação de que nós estamos buscando dignidade de habitar eternamente aquele lugar que foi abandonado e que está sendo preparado para nós. Esse lugar que não será aqui, como eu disse, não nem todos, quando morrerem, ficarão aqui. Alguns merecerão a vida eterna. Alguns merecerão viver eternamente. Sai refúgio. Alguns merecerão. E aí será aqueles que herdarão o reino dos céus. Mas enquanto esse dia não chega, pessoal, nós temos que fazer com que o reino de Deus, seja implementado na terra. Nós precisamos fazer com que o reino de Deus seja implementado na terra. Não adianta nós estarmos lá nos templos feitos de pedra, ouvindo homens que se dizem pastores e que não são, e nós não mudar, impactar a nossa vida, nós não transformar ao nosso redor. O que adianta eu ir diante de um homem que se diz pastor, ouvir a mensagem dele, mas fora daquela redoma, fora daquele lugar, fora daqueles irmãos, eu não consegui confiar a tal ponto em Deus de viver mais ainda daquilo que eu vivi entre os irmãos, naqueles que não são meus irmãos, naqueles que são os enfermos, os doentes, os pobres, os miseráveis, os famintos, os criminosos, os bandidos, os que são... Você entende isso? Não sei se estou me fazendo claro. Eu peço que vocês curtem, compartilhem. Peço que vocês comentem alguma coisa. Peço que vocês me ajudem a construir esse ideal, a construir na prática esse reino. Eu não sei como a gente vai fazer isso. Você tem ideia? Quando eu paro para pensar, eu não sei como, porque a natureza humana nos limita. Mas quando eu olho para o meu pastor, para o meu mestre, quando eu olho para tudo aquilo que ele ensinou, para tudo aquilo que ele me falou como mestre e eu sendo discípulo, e como ele fala para todos aqueles que querem ser discípulos dele. Tá entendendo? Mais um visitante aí. Mais um. Venho. Ele vem chegando todo cortadinho, né? Mais um visitante. Esse aí é o lobisomem. Vou mostrar para vocês aqui, meu Deus, lobisomem. Acho que dá para vocês verem ali. Ali tá o Dudu, lobisomem, a Dudu, pá. Fique por aí, gurizada. Fique por aí, pesado. Então, para. Até aí vocês podem. Por aí. Então, pessoal, assim, ó. Eu quero, né? Antes de encerrar esse vídeo, eu quero convidar vocês. Eu já estou aqui fazendo, tá? Eu já vou fazer, mas eu convido vocês a também fazer. A fazerem um exame de consciência, darem um passo em direção a Deus, não importa alguém ver. Não precisa nada disso. Se você tem vergonha de Deus, se você tem vergonha do Mestre Jesus, se você ainda tem vergonha do Espírito Santo que tem agido na humanidade o tempo todo, para que a humanidade não se perca de um todo, até que venha o seu escolhido, o seu ungido.
se você tem vergonha dos planos de Deus, da vontade de Deus, se você tem vergonha de viver aquilo que Ele ensinou, ou até mesmo você vive aquilo que Ele ensinou, porque você nunca se fiou em religião e nem a pastores, nem a ninguém, e a homens que se dizem e não são, mas que você sempre, né, por conta disso, você sempre se voltou para você mesmo, mas procurou viver uma vida honesta, uma vida digna. Você vive aquilo que o mestre ensina, mas confesse ele na sua vida. É preciso isso acontecer. Tem um pré-requisito muito importante que diz assim: quem não crer e for batizado, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Por que ele colocou essa condição? Ah, mas Deus é tão bom, me colocou uma condição para ser salvo como salvo. Salvo, viver eternamente, não aqui mais. Lá onde está sendo preparado. Imagina, isso aqui já é bom, sem a presença dele. Imagina com a presença dele. E tu imagina depois lá onde ele reina, onde é o lugar dele, onde é a natureza dele, que nós vamos ser para sempre. Imagina isso, pessoal. Você conseguiu pensar, você consegue pensar sobre isso? Então, se nós aqui já achamos maravilhoso, nós já vivemos, nos degladiamos por essa natureza maravilhosa que, querendo ou não, faz parte de nós. Por isso que nós, sabe, nós temos tanto apego a isso aqui, porque também faz parte da nossa natureza, mas mais da nossa natureza física do que da nossa natureza espiritual. Mas tendo em vista também que isso aqui também nos proporciona um crescimento espiritual. Tu viver em harmonia com tudo que Deus criou, te faz entender o quê? Que tu é um ser espiritual, que tu tenha consciência de um algo mais, de um todo, que é além daqui. Tu tem essa consciência. Mas mesmo que tu não tenha, tu é apegado, porque isso aqui faz parte da nossa natureza, do nosso corpo. Nós somos feitos de barro, nós somos feitos de tudo aquilo que é composto aqui, a nossa natureza física, a casa do nosso espírito. Por isso que nós temos tanto. Tu imagina se assim, se já é desse jeito. Tu imagina nós tendo consciência do mestre, nós tendo consciência do Criador, de Abba, nós temos consciência do plano que ele tem para cá. No plano ao qual nós fazemos parte desse plano, que é o reino de Deus por 1000 anos. Tu sabe por que é 1000 anos o reino de Deus e não eternamente aqui? Tu sabe? Ele seria eternamente aqui. Nessa questão, as testemunhas têm mais entendimento. Seria eternamente aqui. Mas quando Deus colocou uma prova, lembra daquela prova? Daquele que estava no meio do jardim, que tinha o conhecimento do bem e do mal, porque tinha saído da presença do bem e tinha passado a viver mal, longe dessa presença, portanto ele conhecia o bem e o mal, o que é estar na presença de Deus e o que é não estar. E aí ele estava no meio do jardim, porque eles foram de lá, eles foram lançados para cá. E ele era a árvore central, o ser pessoal central de toda a rebelião. Nós não deveríamos dar atenção e ouvir aquilo que ele tinha para dizer, porque certamente nós iríamos nos afastar de Deus, certamente nós morreríamos perante a presença de Deus espiritualmente. Isso aconteceu, porque aí nós começamos a criar ciência, a fazer tudo aquilo da nossa própria natureza sem harmonia com o Criador. Nós passamos a fazer a nossa própria ciência nós passamos muito trabalho por causa disso. Usamos muitas coisas, nós nos desviamos da fonte. Tá? Então, dá para entender? Estou sendo claro? Estou sendo claro, irmãos? Que dessa forma, nós acabamos não sabendo viver nesse mundo. Portanto, nós tivemos que passar a morrer. Porque tu imagina se Adão e depois os descendentes, todos aqueles até o dia de hoje, tivessem vivo até o dia de hoje. Nós estaríamos, né? Uma que a terra já teria sido cheia há muito tempo. Outra que estaria sendo cheia de muitos pecadores. E a quantidade de lugares que há vazio no céu é muito grande. Entendeu? Então Deus devia esperar encher toda a terra, separar os que viveram bem, os que continuaram no pecado, exterminar os do pecado e deixar vir outros, até que se enchesse o número. Mas mesmo assim não ia ser possível. Então nós passamos a passar por uma prova. Certamente morrerás. Então nós tivemos que morrer. Porque enquanto nós não voltarmos a nossa consciência plena para o Criador, para o Mestre, nos arrependermos, confessarmos a existência dele, né, nós morreremos sem ele. Nós teremos que voltar novamente. Aí talvez tenha a ver a teoria da criação, de tu voltar novamente, né, da reencarnação. Eu não estou fechado nem aberto a tudo isso, estamos aprendendo, estamos crescendo no entendimento, lembra?
Então talvez seja por isso que algumas pessoas falam da reencarnação. Algumas pessoas falam de reencarnação, talvez seja isso, por isso talvez isso seja possível. Talvez, quem sabe, a pessoa que alcançou esse padrão e Deus olhou e disse: não, tu não precisa mais reencarnar, tu já deu. Espera só o juízo agora. Talvez. Por isso que talvez aqui na crosta terrestre existam bons espíritos, como muitas pessoas acreditam que existam bons espíritos e maus espíritos. Os bons seriam aqueles que morreram em Cristo, que morreram em Deus, que morreram em paz, fazendo bem, né? A gente vai ver mais adiante lá em Mateus 17, lá tem uma experiência que conta sobre Jesus ter pego 3 discípulos, ter ido para o monte orar, e ali apareceram Moisés e Elias com ele e para eles, a Pedro, Tiago e João. Moisés e Elias já tinham vivido há milhares de anos atrás, e eles não teriam um corpo físico. Quem apareceu ali, quem permitiu dos discípulos ver e o mestre ver eles, foi a própria natureza divina, alguma frequência que Deus ativou, que permitiu que eles enxergassem eles em espírito, mas eles estavam em espírito, estavam aqui, aparecendo para Jesus. Entendeu? Então essas coisas nós temos que questionar e nós temos que buscar entendimento, com a mente aberta. Então, pessoa, é isso, a proposta é essa, a proposta é nós entendermos o reino, construirmos juntos o reino, tá? Nós construímos junto o reino, a gente conhecer a verdade, conhecer toda a verdade que o mestre disse que haveríamos de ter que conhecer. Então, assim, ó, como conhecer toda a verdade? Talvez ela já esteja aí, talvez ela já esteja sendo dita ou nem tenha sido dita, porque lembra quando Jesus dizia assim, ó, muito mais teria para falar, mas vocês não poderiam compreender agora? Porém, quando ele vier, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que virá em meu nome, ele vos revelará toda a verdade. Então, Jesus é quem disse isso. Então, talvez Jesus poderia ter dito muitas verdades que não disse, porque sabia que eles não iam entender, por isso teria que ter um tempo. Depois nesse tempo viria o ungido, e esse ungido encontrariam pessoas mais preparadas para entender toda a verdade, e ele revelaria toda a verdade. E aí? Então são coisas que a gente tem que pensar, pessoas. O conhecimento é a coisa mais maravilhosa, por isso eu peço, curtam, compartilhem, façam alguma coisa vocês aí, desse lado. Eu estou pedindo, olha, eu estou clamando e eu estou convocando. Eu estou proclamando e convocando vocês a compartilharem, a curtirem, a se inscreverem. Façam isso. Se não querem dizer para ninguém, não precisam dizer para ninguém. Se vocês não vou falar, não, tá ouvindo esse cara falar de Jesus, cara, não fica mas fica aqui, fica ouvindo, fica interagindo e participando. E quando puder, manda 10, 15, 20 centavos, manda 50, 99 centavos, manda, ajuda essa obra. Não tenha medo. Eu vou mostrar para vocês, passa refúgio, eu vou mostrar para vocês, porque é isso que eu quero fazer, foi a ideia que a minha amiga disse, eu vou mostrar para vocês periodicamente o que nós temos ali, e o que a gente está usando, para quem a gente está usando. E eu quero fazer isso, e para mim vai ser uma alegria fazer. Para mim vai ser uma alegria encorajar vocês a continuarem ajudando essa obra. Para mim vai ser uma alegria, porque eu sei que vocês vão estar junto nesse trabalho. Para, refúgio. Deita aí, refúgio. Fica aí. Não vai derrubar aqui. Entende? Pensa. Pensa, meu irmão. Pensa, meu irmão. Nós estamos juntos nessa, não tem como voltar atrás. Essa mensagem que chegou até você, essa mensagem está chegando aos seus ouvidos. Essa mensagem, nesse exato momento aqui, agora, cedíssimo da manhã, ao amanhecer do dia, o sol tá se levantando lá, tá vindo. Você alcançou você? Alcançou? Essa mensagem tocou teu coração? Se ela tocou teu coração, meu irmão, já faça isso agora. Já curte e compartilhe agora e já manda para alguém que precisa ouvir. Esses vídeos estão começando porque eles precisam alcançar, no mínimo, 144 mil pessoas. No mundo inteiro. Sabe o que é isso? Essa mensagem precisa alcançar 144 mil pessoas, no mínimo, que serão os chamados fiéis, os que governarão com ungido, em nome de Jesus. E depois a multidão, uma multidão, sabe aquela multidão? A multidão. É uma multidão, mas ao mesmo tempo são, em relação a tantos, é um pequeno rebanho. Você entende, meu querido? Você está conseguindo compreender? Você está conseguindo entender essa mensagem?
Eu preciso que você deixe essa mensagem tocar no teu coração, entrar na tua mente e alcance outras pessoas com um clique, só no alcance de um dedo. Mande para tua mãe, mande para o teu pai. Talvez você tenha dito alguma coisa para ele. Talvez você tenha usado a liberdade que você tem de respirar e de viver e de falar para usar uma palavra que tenha machucado alguém. Para dizer alguma coisa que tenha ferido o coração de alguém. Talvez essa pessoa, por conta disso, ela está lá com aquele aperto no peito. Sabe? Você nunca sentiu isso? Mas com certeza também você já fez alguém sentir. Aquele aperto no peito paralisou aquela pessoa. Aquele aperto no peito fez aquela pessoa parar, ficar parada na sua vida. Ela não conseguiu mais dar fruto nos seus estudos, ela não conseguiu mais dar fruto no seu trabalho, ela não conseguiu mais dar fruto da sua família, ela não conseguiu mais dar fruto na sua casa, no seu lar, como mãe de seus filhos, como filha de seus pais, como irmã de seus irmãos, como neta de seus avós, como sobrinho dos seus tios. Ela não conseguiu mais gerar aquele fruto na sociedade. E ela acabou se voltando para si mesmo, se envolvendo na sua própria concha, até que chega alguém e encaminha aquela pessoa para um profissional, para um médico. Aquele médico ouve aquela pessoa, aquele médico acaba tentando ajudar, oferecendo uma tarja preta para aquela pessoa poder dormir, para ela poder se acalmar, porque já afetou seus nervos, já afetou sua comunicação, já começou a afetar todo aquele ser que Deus maravilhosamente criou. E talvez por uma só palavra, por um só gesto, por uma só atitude, de uma só mão pesando sobre o seu rosto, sobre o seu corpo, através de uma agressão. Você já pensou nisso, meu irmão? Que você tem poder de matar, mas você também tem poder de ir lá, estender a mão e resgatar aquela pessoa. Se você entender o mestre, aceitar ele no seu coração e deixar ele agindo em você, com todos os seus ensinamentos. Você agir através dos seus ensinamentos na sua própria vida. Ou seja, você estender sua mão para o necessitado, você visitar aquele que está enfermo, você perdoar aquele que lhe pede perdão, você alimentar aquele que tem fome. Você entendeu que você pode fazer tudo isso e você sair daquele seu ciclo. Uns vivem num ciclo um pouco maior. Uns estão lá dentro da sua concha, não querem ser vistos por ninguém, vivem no escuro. Outros estão lá cuidando dos seus filhos, da sua família, da sua esposa, mas também é só aquilo ali que eles conseguem fazer. Outros conseguem sair um pouco mais da família, vão lá no futebol com os amigos. Outros conseguem sair um pouco mais, conseguem ser empresários, ainda conseguem trabalhar na sua empresa, dar um mínimo de fruto, mas estão ali pesando, sua alma pesada, sua alma dolorida, ferida. Você consegue compreender que você pode mudar? Se você se inscrever nesse canal, ouvir essa mensagem e deixar essa mensagem mudar você. Porque não é eu, não é o Moisés Canieles, é o Elias, não é. É a palavra do mestre. É a palavra daquele Yeshua, aquele mestre que se levantou no meio do povo lá em Jerusalém e tentou fazer já naquele tempo as pessoas compreenderem a verdadeira existência eterna. Que nós temos que passar por esta fase aqui, por essa frequência aqui, mas que é só uma passagem. E que nós temos que fazer algo para transformar isso aqui, para ser merecedores da eternidade. Mas nós não conseguimos. Pelo medo, pela falta de coragem e pela falta de acreditar, de confiar que ele era verdadeiro e que ele falou a verdade. E ele teve que, mesmo assim, mesmo nós desprezando ele, não, vou provar para eles. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Deus vai me honrar. E Deus honrou o Pai, Odré, Borré, Yahvé, Iravé. Ele honrou Yeshua e fez no terceiro dia ele ressuscitar da morte. Para que aqueles que viram acreditasse. Pô, cara, esse cara ressuscitou da morte, ele fez morto levantar, ele fez mudo falar, ele fez o doente curar, ele fez o espírito imundo sair. O encosto sair, ele fez o encosto sair daquela alma, ele libertou pessoas de encosto. Cara, esse cara tem um poder, ele tem um dom. Claro, ele era o unigênito do Pai, e ele renunciou tudo aquilo lá para vir habitar com nós aqui, para nos ensinar a fazer nesta terra a construção do reino. Para nos ensinar a fazer nesta terra, nesse mundo que nos colocou, que nós temos a oportunidade de viver e respirar, transformá-lo no reino de Deus, transformá-lo no paraíso, porque ele é um paraíso. Só que a nossa rebeldia, o nosso distanciamento,
a nossa falta de fé, de obediência, a nossa falta de confiança nos fez ser egoístas e dizer assim: não, dá isso aqui para mim porque pode faltar, deixa ele lá, sabe? Ou, enfim, qualquer coisa que venha à tua mente. São coisas que te impulsionam a fazer o contrário daquilo que foi proposto por Deus. E quando nós fazemos o que é contrário àquilo que foi proposto por Deus, nós transformamos essa terra num inferno que nós estamos vendo hoje. Nós transformamos essa terra em terra de mortos, em terra de cadáveres, em terra de secura, de fome, de falta de alimento, de latrocínio, de morticínio, de traição, de lascívia, de prostituição, de sujeira, de lixo nos caminhos, nas estradas, na natureza, nas matas, de poluição dos rios, de poluição do ar, de poluição da terra, da própria natureza, dos próprios bichinhos que vivem na terra. Que se tu cavar agora um pedaço de chão aqui ao meu redor, tu vai ver bichinhos brancos vivendo, interagindo debaixo do solo. Mas quando vem um homem e se associa às grandes empresas, às grandes multinacionais de Monsanto, e vão lá e compram sementes envenenadas e compram venenos para que aquelas sementes possam produzir somente o que elas produzem e nada mais. Que aqueles alimentos, que aquela natureza, que aquele pé de alguma coisa não interaja com aquele bichinho que está na terra, porque não tem bichinho nenhum para interagir com ela. É só para alimentar o homem e mesmo assim envenenando-o com seus componentes químicos, com suas moléculas de morte. Amigos e irmãos, há uns dias atrás, 2 ou 3 dias atrás, o Mike Leão viu um OVNI. Eu tive esse privilégio, não sou melhor que ele, com 12 anos de idade. 12 anos de idade, na rua Giuseppe Garibaldi, número 399, bairro Porto Centro, hoje em Pelotas, brincando no fundo do pátio com meu irmão mais velho, Alexandre Medeiros, Carnelis Medeiros, que é um professor, brincando com os meus primos, Anderson, Alessandra, Mateus e outros primos mais. Nós nos reuníamos nessa época, sempre na casa de um ou de outro, com certeza comemorando-se o dia do Senhor, mas sem saber, sem até mesmo nem saber, mas instintivamente. E eu lembro que naquela tarde eu fiquei paralisado, catatônico, sem me mexer por algum momento, até que de repente eu levanto a cabeça verticalmente assim, e olho na altura de um poste ou 2 de luz, um objeto circular, não caberia uma pessoa dentro, nem uma criança, mas tinha uma luz muito bonita, violácea, bem no meio. Ele era metálico, sem brilho, cor de titânio. Ele estava sobre a minha cabeça, tanto que se ele caísse verticalmente, ele bateria na minha cabeça. E eu vi aquilo ali, preso aquilo ali, tentando chamar o meu irmão e meus primos, eu não conseguia chamar. Eu não conseguia me movimentar, eu só movimentava os meus olhos. E eu ansioso para tentar chamar, falar, fazer alguma coisa, e não conseguia. Quando eu conseguia, eu, gurias, olha aqui, gurias. E eu olhei para cima, não estava mais presente. Eu fiquei quieto, não falei nada. Eu não falei mais nada, eu não disse mais nada, com medo de cair no ridículo, com medo de ser ridicularizado, né? Por ter visto uma coisa que eu nem sabia explicar o que era. Mas eu voltei à brincadeira, voltei ao normal, comecei a brincar. Com 17 anos, de novo, eu tive outra experiência. Numa experiência com um amigo meu chamado José, na casa dele, né? Onde eu tive catatonia novamente, mas tive outros episódios junto com esse dia. De ver luz, de ver o próprio mestre se materializar na minha frente e de ver um clarão e um relâmpago entre eu e ele, que me impediu dele efetuar um golpe de faca em mim. Nós éramos muito amigos e somos até hoje. Não me diga como isso aconteceu, por que isso aconteceu, porque nós éramos amigos e com certeza não fiz nada para merecer um golpe de faca. Mas algo mudou toda aquela realidade. Impediu de que aquilo se tornasse real. Que eu ficasse ferido ou até mesmo morto. Este meu amigo, ele foi teletransportado 20 metros de distância de onde ele estava na minha frente até onde ele tinha saído, porque ninguém viu ele ir para voltar de onde ele tinha saído, simplesmente foi num piscar de olhos. Ele levitou durante 3 vezes 1 metro e pouco de altura e bateu com toda a força no chão. Uma bola
esfera cor de fogo mesmo, cor de brasa, como um cigarro no escuro. Aquilo vibrava entre o corpo dele, assim, para cima e para baixo, na cabeça aos pés dele, enquanto ele levitava. Ele ficou de em pé, tentou vir na minha direção e algo empurrou ele para trás na parede, ele caiu sem respirar, caiu desacordado. A mãe dele caiu junto, a Dona Maria caiu junto, deu tapa no rosto dele, fez tentar ele acordar, ele não conseguiu acordar. Ele simplesmente não acordou e não respirava. A mãe dele olhou para mim e disse assim: eu estava livre, já podia ter saído daquela catatonia, já podia ter ido embora, mas eu fui na direção dele vendo aquilo tudo acontecendo. E a mãe dele olhou para mim e disse assim para mim, disse assim: Moisés, o teu amigo morreu, ele não está respirando, faz alguma coisa. Quando ela disse isso, tinha 4 testemunhas, era o pai, o irmão mais velho, o irmão mais novo, o André, e a avó. E eu, né? Vendo tudo aquilo, eu simplesmente não falei nada, simplesmente reagi. Eu peguei, pisei em cima daquela faca que estava do lado do corpo dele, puxei para trás, joguei para a beira de umas hortênsias que tinha no pátio e, sem saber o porquê, eu me agachei com todo cuidado, peguei da perna dele, da canela ali, da altura do tornozelo, e chamei ele 2 vezes. Na segunda ele voltou. Na segunda ele encheu o pulmão de ar, respirou, ficou sentado, não conseguiu se levantar. Os pais tentaram levantar, o irmão mais velho tentou levantar, ele ficava bamba, não conseguia parar em pé. De repente ele perguntou o que tinha acontecido e simplesmente a mãe dele parcialmente disse assim: "Tu quis matar o teu amigo, tu ainda pergunta o que houve? Tu quis matar o Moisés?" E ele olhou para mim e disse: "É verdade?" E eu digo: "Não, Zeca, deixa pra lá, depois a gente fala sobre isso." Ele tirou as mãos de cima do pai dele, da mãe dele, já estava recobrando a força e veio na minha direção e me deu um abraço. Quando ele me abraçou, ele me deu um beijo no rosto. Quando ele me deu um beijo no rosto, me deu um frio em todo o corpo. E entrou uma energia, uma coisa vibrava dentro de mim, nas minhas tripas, em tudo dentro de mim. Aquilo vibrava dentro de mim, aquilo tentando ficar dentro de mim, aquilo de repente saiu, atravessou meu corpo. Quando atravessou meu corpo, que eu vi direitinho que entrou de um lado e saiu do outro, tentou ficar em mim, mas saiu. Eu só olhei assim, instintivamente eu olhei e vi aquilo, aquela coisa distorcida, o ar distorcido assim, indo em direção à rua, em direção ao pátio, assim, pra rua, sabe? Como se fosse quando a gente tá viajando na estrada e vê lá diante no asfalto aquela coisa que faz assim, parece uma água subindo. Era aquilo que eu vi, parecia aquilo distorcido indo assim. E eu tô aqui até hoje para contar isso para vocês. Não fui muito detalhista, mas contei objetivamente para vocês esse testemunho. Então, queridos amigos, é muita coisa que tem que ser revelada, são muitas coisas que tem que vir à tona, e vai vir, já está vindo. O Mike teve a oportunidade de ver, foi gravado, tá uma comoção no mundo inteiro, tá? Aqui na região sul, e outras coisas mais que estão para acontecer, a revelação do ungido, tá? Então, assim, ó, é tudo isso, porque o mestre disse, lembra que o mestre falou? Nesses dias as potências do céu serão abaladas. Lembra? Que corpos celestiais. Então, assim, ó, e ele ainda diz assim, ó, vós, eu sei, né? Vós se surpreendereis quando ver sobre o Filho do Homem os anjos descerem e subirem sobre o Filho do Homem. Lembra que o mestre falou sobre isso? Então, talvez tenha ligação com esses fatos que estão acontecendo. Porque esse segredo eu tenho guardado até o dia de hoje, mas eu não vou guardar mais. Já veio a público, já estou revelando. Tudo isso que eu estou te falando faz parte da revelação. E eu preciso que vocês estejam junto comigo. Preciso que vocês acreditem nisso. Acreditem nessa oportunidade nova que está sendo dada à humanidade para que a criação não se perca. Para que esses exemplares genéticos não sejam descartados. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Muito obrigado. Então eu peço para vocês que façam uma oração, que eu vou fazer agora. Eu vou fazer a minha oração agora e eu peço que vocês façam em casa. Tá? Façam aquilo que você sentir no coração, façam em segredo, no quarto, façam só vocês e Deus. Refúgio, deita, refúgio. Só vocês e Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento exato, eu quero levar o meu pensamento a Ti, ó Deus, o Criador, o Supremo Criador do Universo. Primeiro eu quero pedir perdão pelas minhas faltas, pelos erros cometidos, pelos erros diários, pelas faltas diárias, por aquilo que eu ainda tenho que melhorar em minha vida e ainda estou me esforçando para tal. Eu peço perdão pelos erros, pelas ofensas, por ter muitas vezes, em vez de ter dar crédito às tuas palavras, aos teus ensinamentos, eu ter percebido eles e não ter levado em consideração. Me perdoe por isso, porque isso gerou uma ação que gera uma ação que gera uma reação e consequências muitas vezes graves na vida de pessoas.
Também, Senhor, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, na primeira capital farroupilha, falando desse evangelho do reino, falando do Mestre Jesus, trazendo verdades e mistérios que serão revelados para as pessoas, e que essas pessoas compartilhem, e que isso possa alcançar o mundo inteiro, e possa se cumprir o que está escrito, que o reino de Deus é como um fermento no pão, que se espalha em toda a massa. Eu peço isso. Eu peço que você perdoe as almas que clamam por misericórdia, pelo perdão. Eu peço que você alcance o coração das pessoas. Peço que você alcance o coração dos políticos. Peço que você alcance o coração dos mestres, dos doutores, dos juízes, dos advogados, do poder judiciário, do poder executivo e do poder legislativo, porque existem pessoas lá que são os teus escolhidos. Existem pessoas lá que com certeza são escolhidos teus, são pessoas que tu trará para fazer parte do teu rebanho desse aprisco, onde tu, mestre, será o pastor deles, o único e verdadeiro pastor. Então é isso, que essa frequência de paz desça sobre a face da terra, porque o mundo tem clamado por isso, o mundo tem se preparado para a manifestação do Messias, do ungido, dos judeus, que é o mesmo que eu tenho pregado, que o mestre também o pregou, o próprio Jesus falou dele. Então que venha esse ungido, que venha esse Messias, porque ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Que venha o teu Messias. E quando perguntaram a respeito dele, Jesus disse que ninguém saberá. Os próprios escribas dizem que ninguém saberá de onde ele virá. Lembra que Jesus, todos sabiam de onde ele vinha. Foi dado profecia de onde ele vinha. Ele vinha de Jerusalém, de Belém, da Judéia. Mas quando Jesus, sendo judeu, também falou a respeito dele, porque Deus revelou a ele coisas desse futuro, ele disse somente o Pai sabe. Mas ele deu alguns sinais. Ele não apagaria a mecha fumegante até fazer triunfar o direito. Ele vestiria vestes de saco, porque ele fala de duas testemunhas. No meu entendimento, uma é ungido e a outra é o próprio Elias. Porque Elias, no judaísmo, ele tem que vir. Ele tem que vir. Tanto que no Shabá, no dia de sábado, que é o dia que foi mudado, né? De sábado, os cristãos mudaram para domingo, mas os que foram fiéis a esse mandamento, o sábado é o dia de descanso, e na janta de sexta, no pôr do sol de sexta, que é como começa o sábado, nesse dia, olha aqui quem está aqui me dando um apoio. Dudu, ô Dudu, aqui cara, aí cara, boca negra, cara, deu, tá bom, tá, deu, cara, deu, voltamos, ei, então voltando aqui para não fugir do assunto, no sábado, o povo judeu faz a janta, os que santificam o sábado fazem a janta na sexta, né, que começa o sábado ao pôr do sol, e no Shabá, já à noite, na janta, reserva-se um lugar de honra na mesa para Elias. Olha a brincadeira, olha o jogo das palavras, ele Elias. Fujou. Ele Elias. Vamos brincar um pouquinho com as palavras. Vá que eu não seja ungido, mas que eu seja o Elias, ou que não seja nenhum. Ou vá que eu não seja. Vá que eu. Ó, ninguém sabe, tá? Então a experiência de quem que morre. Pô, eu gostei de ser ungido. Beleza, tudo bem. Mas vá que eu não seja, ou eu seja o Elias. Pô, tá na hora, povo. Tá na hora de vocês, né, me receberem aí para jantar. É uma brincadeira saudável, né? Mas, ô povo, 144 mil, de 12 mil de cada tribo, eu quero visitar vocês e quero jantar com vocês cada Shabá. Então, veja assim. Então, assim, ó, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que eu convido vocês a pensar sobre essas coisas. Qualquer um de nós não sabemos quem será ungido por Deus com o Espírito Santo, mas nós sabemos que ele virá, porque o Mestre Yeshua prometeu. E também nós sabemos, pelas escrituras, pelos livros sagrados, que Elias, ele é esperado pelo povo judeu até o dia de hoje. Então, assim, ó, é na prática, não é como se diz, como fábula. É algo real.
O povo judeu guarda um lugar reservado para Elias, um lugar de honra. Porque o judeu sabe quando esse Elias vier e ele se revelar, e ele vier e estiver entre nós, estará junto o ungido prestes a se revelar, porque é ele que vai mostrar, é ele que vai preparar o caminho para esse ungido. Então, veja bem, coisa extraordinária. E aí, meus amigos? Desculpa aqui. Desculpa aqui, é de praxe. Às vezes a gente sentia a presença do Espírito, a virtude do Espírito, a visitação, que nós chamamos de Espírito. E quando isso acontece, vem revelações, vem emoções, porque tu imagina quando esse dia chegar, imagina quando esse dia chegar, nós sabemos está no mundo Elias, está no mundo ungido, esse ungido que o mestre Yeshua prometeu. Cara, vai ser demais. Vai ser uma mudança de paradigma, vai ser uma alteração total das ondas, do planeta, da Terra, das moléculas, de tudo. Tudo vai ser alterado. Porque é impossível se fazer presente o céu e não ter milagre, não ter mudança, não ter libertação, não ter cura, não ter efeitos físicos e espirituais. 41 minutos de vídeo, meus amigos. Então eu queria encerrar essa oração com essa chamada, com essa proclamação, com esse pedido. Me ajudem, compartilhem, curtam, não tenham vergonha. Se vocês têm vergonha, façam uma conta diferente, porque eu sei que muitos serão tímidos, porque o mestre disse, né? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então eu sei que muitos serão tímidos, mas muitos serão de fato até o fim. Mas outros poderão deixar de ser tímidos, se essa mensagem conseguir impactar vocês. Se vocês tiverem um pouco de coragem. E aí vocês vão começar um processo novo na vida de vocês. Mas enquanto isso não acontece, façam um perfil ali diferente, se vocês não quiserem aparecer, mas ajudem esse trabalho, ajudem até vocês terem sido revestido completamente da virtude que vem do céu, que virá do céu. É isso. Que Deus abençoe. Que Yod Revoré, que Ruá, que Yeshu nos envolva com todo o seu entendimento, com toda a sua presença, com toda a sua virtude. Obrigado. Amém.